Oiê! Aí, estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal vinha. E hoje vai ter a live para falar sobre o estúdio de fotografia newborn, para desmistificar. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá boa a gravação? Oi, boa tarde, Leila. Tá todo mundo ouvindo? Na minha cara. Sim, eu posso ir lendo os comentários de vocês e vou mostrar a Carlinha. Eu acho que a gente até já pode ir falando, né, Mi? A gente está fazendo uma coisa bem caseira aqui. Antes de começar, eu só vou acertar uma última coisinha. Pera um pouquinho. Ó, estamos começando agora, são 2h35, tá? A gente combinou 2h30, então desculpa os 5 minutos de atraso. Demorei para chegar aqui hoje um tempinho atrás, que eu já vim, mas a gente pega trânsito. São Paulo sempre tem trânsito, quando chove tem mais. Então assim, a gente está fazendo essa série de lives, a gente está começando agora aos pouquinhos, a gente já tem algumas feitas e que vocês podem acessar a todo e qualquer momento no nosso site, né, e na nossa página. Qual que é o intuito? Da gente gerar conteúdos para vocês, para quem está chegando, para quem ainda não é associado. Então a gente tem as lives, essa primeira parte da live ela é aberta para que as pessoas que ainda não são associadas ou sequer começaram a fazer fotografia newborn tenham um pouquinho esse gostinho de informação e ao mesmo tempo tem um momento que a gente para e pula ali só para dar um carinho especial, uma atenção especial para o fotógrafo associado da ABFRN. Eu tenho muito orgulho da nossa associação, eu sou, junto com outras fotógrafas, uma das fundadoras. Nessa segunda gestão da associação, eu sou a vice-presidente da associação. E a gente está fazendo uma coisa bem coloquial mesmo, nada de megas produções, que é para incentivar que depois dessa leva que todos nós estamos fazendo, todo associado pode ser uma pessoa que vai nos ajudar a compartilhar conhecimento, principalmente no quesito segurança, mas em tudo que se refere à fotografia newborn, tá bom? Então é assim, não repare, a gente não é videomaker, a Milena tá aqui hoje me ajudando, ela tá sendo aqui 4 mãos, ela tá com um celular do Instagram e outro do Facebook e vai tentar coordenar tudo isso. Não repare se sair tremido, se na hora eu mexo muito minha mão, eu ando muito aqui e aí ela vai atrás de mim, né? Que nem os Sombrinha. Sombrinha, que nem, enfim. Que eu queria falar? Hoje a gente vai falar sobre estúdio newborn e desmistificar um pouquinho. Porque toda vez que a gente vai começar uma nova profissão, às vezes a gente às vezes não, a gente tem muita coisa a pensar. Tem a pensar o conhecimento, primeiro de tudo, o conhecimento que a gente tem que ter e tem que buscar para ser um profissional de qualquer área, né? Então, o conhecimento, a gente tem que ter o equipamento, a gente tem que ter, no caso da fotografia, principalmente no que tange a fotografia newborn, os acessórios, né? Porque a fotografia newborn tem essa característica
que é o fotógrafo que proporciona os acessórios, então os props, as roupinhas e tudo que está envolvido. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho disso, porque é diferente de outro tipo de fotografia na qual você só recebe os seus clientes no estúdio e fotografa eles com a roupa que eles têm. A fotografia newborn tem essa característica e é o fotógrafo que põe isso. Então, que investimentos que você vai ter em acessórios, né? E o espaço físico em si. E aí eu queria falar sobre esse espaço físico e como guardar as coisas no seu espaço físico e como ir juntando aos pouquinhos. Então vamos lá. Ó, a primeira coisa, eu queria apresentar o meu estúdio. A gente pode começar virando aqui pela portinha. Ó. Hoje está chovendo, desculpa. Então quando eu tô num segundo andarzinho, assim, mais alto, né? Então assim, quando a pessoa entra aqui no meu estúdio, antes eu queria dizer... o meu estúdio, ele é bem pequenininho, vocês vão ver, tá bom? E ele tá no sobradinho na parte de cima. Meu irmão é médico, ele é ginecologista obstetra, minha cunhada é pediatra. O meu estúdio é junto à clínica deles e eu montei na parte de trás da casa para não atrapalhar ali, mas ao mesmo tempo estando junto, o meu estúdio. Então vem aqui, não repara que a chuvinha, enfim... Tudo meu, desde o meu logotipo e tudo, tem a ver com um passarinho. Então, logo na entrada eu já tenho na porta um passarinho. E eu tenho muitos passarinhos que vêm ali na minha jardineira, nas minhas coisas. Não estão vindo agora porque está chovendo, mas vem passarinho, beija-flor, várias vezes ao longo do dia. São nossos amiguinhos aqui, tá? Então, o espaço onde eu fotografo é literalmente um 3x4, é como se fosse um quarto, né? E ele está pintado de branco para que a luz rebata. Então, quando você tem um ambiente inteirinho pintado de branco, toda a luz que tiver aqui dentro, ela está batendo, ela entra, bate na parede, rebate aqui, o que bateu na parede bate aqui, o teto, tudo ele rebate o branco. E eu tenho duas janelas bem grandes, poderiam ser maior, mas por uma questão de arquitetura do lado de fora da casa ia não ser legal para a janela ser maior. Mas elas estão ok, hoje a gente está aqui com a janela aberta, eu vou ficar com a porta aberta aqui também, mas no geral, quando está um dia bem quente, como era semana passada, eu até deixo a porta aberta, quando está frio eu fecho a porta, e ainda assim eu tenho uma luz legal. O meu objetivo de mostrar o meu estúdio para vocês é, primeiro de tudo, para desmistificar. A gente tem um sonho e a gente vê grandes... Quer vir um pouquinho aqui, Mi, porque eu tô achando que tá vindo um ruído lá de fora que pode atrapalhar. Talvez eu vou fechar a porta. Eu vou fechar a porta e a gente pode talvez captar daqui primeiro. Acho que tá legal em termos de luz. Tá. O que eu queria conversar com vocês? E eu vou mostrar e conversar. Quando a gente começa a fazer a fotografia newborn, a gente tem um sonho que é de ter um estúdio muito grande, muito lindo, como de muitas fotógrafas que são associadas, e algumas não são também, e que tem um estúdio maravilhoso, onde é uma casa inteira o estúdio, onde a gente tem como se fosse uma boutique newborn, né? E aí às vezes a gente fica protelando o nosso sonho até o momento da gente poder ter esse espaço. Eu queria dizer para vocês, para desmistificar, eu acho que a ordem que a gente tem que ter para ser um profissional é exatamente essa. Primeiro, buscar o conhecimento. Segundo, buscar o equipamento. Terceiro, ir montando aos poucos a sua gama de acessórios. Como que a gente começa a comprar os acessórios? Coisas neutras e que se combinem. E depois você vai agregando as coisas, os wraps, headbands, gorrinho, essas coisas. Começa com um kit básico, né, do wrap, do gorrinho, essas coisas, e vai aumentando. Porque o que acontece? Eu vejo muita gente afoita querendo comprar tudo, afoita talvez pensando no seu espaço. Quando eu comecei a fazer a fotografia newborn, eu ia na casa do cliente.
Então eu ainda não tinha o meu espaço e eu ia na casa do cliente. Então eu já tenho umas coisinhas para ir na casa do cliente, já é um começo, você vai ganhando o seu dinheiro e você vai tendo a possibilidade de ir com calma procurando um lugar para ser o seu estúdio. Que, como eu disse, não precisa ser tão grande. Se for, se você tiver condições de ser, que bom que seja. Mas eu acho legal não entrar em dívidas grandes no começo. Eu acho que a gente tem que sempre ir paulatinamente. Então eu tô aqui, a Dani ontem, a gente entrou numa live da Fox e a Dani falou que a gente é dinossauro da Newborn, no sentido que a gente tá meio velhinho aqui, tem uma galera muito nova entrando e que é muito legal, mas eu acho que esse dinossauro é carinhoso, né, vou aqui me fazer de Horácio e dizer que eu posso com muita tranquilidade dar muitos conselhos de coisas que deram errado para mim e que ao longo da minha jornada eu fui corrigindo. E eu acho que todo mundo que vai entrando depois vai trocando a experiência com quem já está fazendo ou já ganha, né, como a gente está dando aí conteúdos, formas de evitar cometer os mesmos erros que no começo a gente não tinha essa fonte de informação que a gente tem hoje em dia. Então assim, falando do estúdio, eu trabalho sozinha, eu trabalhava como assistente, a Karen, muito querida, trabalhou um bom período comigo. Eu comecei trabalhando sozinha, aí a Karen, minha assistente, trabalhou uns 3, 4 anos comigo. Infelizmente, a mãe dela faleceu, ela pediu um tempo e eu não quis colocar ninguém no lugar dela, enquanto esse tempo dela era um tempo dela. Se ela depois quiser voltar, ela pode voltar. Se ao longo do tempo não der, não tem importância, eu vejo como eu faço. Mas o que eu quero dizer, eu posso fazer fotografia newborn num lugar pequeno e eu posso fazer fotografia newborn sozinha. Ter assistente é uma ajuda incrível, mas é possível fazer sozinha. A maioria das fotógrafas americanas, nas quais foram as nossas referências no começo para a gente aprender, fotografam sozinhas, sem assistentes. Então vamos lá. Eu vou abrir a porta para deixar mais claro aqui para vocês, que eu não sei como está a imagem aí. Se em algum momento a gente sentir que o áudio tem uma reforma aqui atrás, e aí pode ser que o áudio atrapalhe e a gente feche. E aí eu vou mostrar aqui o stand, eu vou mostrar todas essas coisas. Direto, né, no assunto, porque live é um negócio que às vezes é chato de assistir. Você assiste enquanto está editando. Eu uso o stand que é o da Paloma, tá? É o da Paloma Shell. A gente tem outros, a gente tem o que a Sinara também faz, a gente tem outros no mercado. E eu comecei a fotografar o newborn antes da existência do stand da Paloma. Quando a Paloma estava desenvolvendo o stand dela, ela veio mostrar ali na associação e a gente, inclusive, ela veio pedir a opinião do que era legal e do que não era para ela ir moldando o stand dela e já era legal, né, quando ela fez. O que é legal de ter um lugar mais altinho, que é o puff para pôr o bebê? São ângulos que a gente vai fotografar. Então, assim, lá no começo da fotografia newborn, era super simples, era ter um puff que seria como esse e a gente colocava aqueles tripés de fotografia mesmo, de fundo fotográfico e colocava as mantas, né? A partir do momento que surgiu uma ideia, ela foi criada através de uma busca, de uma necessidade, se aprimorou a coisa. Então o que eu acho legal desse stand? Ele te possibilita estar sentado numa altura legal. Como eu venho trabalhando sozinho, eu posso trabalhar com o bebê aqui, né? E ao mesmo tempo eu não estou o tempo todo curvada, cansada, enfim. E eu acho que a grande sacada de ser circular, né? É que você, quando coloca a manta aqui, você tem ângulos de visão que depois que eu posiciono o bebezinho aqui, eu posso ir indo em volta e buscando ângulos e não preciso de ninguém segurando e esticando o paninho para mim. Eu trabalho com luz natural, como eu falei, eu tenho essas duas janelas aqui. Então, e eu particularmente não tenho necessariamente uma obrigatoriedade de uma ordem de... Eu começo, tipo assim, eu não tenho uma sequência de poses, porque eu vou depender muito do bebê.
Se o bebê acabou de mamar para começar a fazer a sessão, eu normalmente não coloco ele de barriguinha para cima, para o leite não incomodar. Então, neste caso, eu começo pelo puff com ele de lado. Se ele já veio de casa e veio dormindo, porque eu dou a dica da mãe colocar uma roupa bem folgadinha para a gente tirar, enfim, essas coisas, e ele já veio dormindo e eu consigo trocar ele e já colocar, de repente eu começo a fazer na gamelinha aqui no chão, né? Então, qual que é a ideia? Como eu trabalho, tá dando certo aí? Como eu trabalho com a luz natural, essa luz natural, ela vai mudar ao longo do dia. Então, de repente, eu tenho um sol que nasce naquela direção e vai se pôr lá. Aliás, daqui eu vejo o pôr do sol lindo todos os dias quando tem sol, né? Então, assim, eu tenho, de uma certa forma, uma generosidade de luz aqui, suficiente para os meus ensaios. Eu raramente uso o flash ou a luz contínua, porque eu sou fotógrafa eu era fotógrafa de natureza, é o meu estilo, é como eu gosto de trabalhar, mas nada impede, né, que a gente tenha e busque conhecimentos e usar outras fontes de luz. Então, como eu uso luz natural e essa luz é variável ao longo do dia, ao longo do ano, enfim, para mim é cômodo, as minhas escolhas, elas estão logicamente interligadas, né? Então, para mim é cômodo eu ter um stand desse tipo, no qual eu posso virar, eu uso aquela janela como a minha fonte de luz, e aí eu posso virar o meu stand e conforme for, eu quero uma luz frontal no bebê ou eu quero uma luz lateral. Estou colocando, tá tudo desarrumado para vocês, né, verem, não é nenhum segredo. Para quem já é fotógrafo associado, acredito que nada daqui é um segredo, né? Porque se você já é associado, você tem no seu cerne basicamente muitas das informações aqui, mas às vezes tem alguns pulinhos do gato. E para quem é de fora, para quem está começando no newborn, tem muita coisa que é nova, então a gente vai falar. Então, assim, em conjunto com o puff e o que a gente chama de stand, que na verdade é onde prender as mantas, né? Eu uso a gamelinha, porque a gamela, a gente fazia fotografia newborn antes da existência da gamela, mas a gamelinha também é um acessório que ele serve, é um próprio que ele serve para modelar a pose do bebê, né? Então vai estar a gamelinha lá, como o puff ele não está tão cheio, o dele não é cheio, tá? Às vezes eu poderia estar usando simplesmente o puff e ajeitando o bebê neste buraquinho que a gente afunda com a mão e faz, né? Enquanto você não tem uma gamelinha, mas você pode também colocar a gamelinha que estará, né, por baixo das mantas que a gente vai prender, e aí a gente tem esse posicionador, né? É uma maneira de você posicionar lá os bebês na pose e eles estar mantendo. O legal de estar trabalhando num puff que é mais altinho é justamente buscar ângulos de visão. Então ele não pode ser nem tão alto a ponto de que você não possa daqui fazer uma fotografia top view, vamos dizer assim, e nem tão baixo que vai te causar 1000 dores nas costas, numa altura ideal, na hora que você senta lá no banquinho e você está fotografando. Eu não tinha esse stand antes e eu trabalhava com um puff normal, não era puff para newborn, era puff desses que a gente tem em casa. Lá atrás do meu puff era um desses apoios, um desses suportes para fundos fotográficos, e eu punha ele aqui e ele funcionou durante muito tempo. Eu ainda vou na casa das mães, mesmo que eu tenha o estúdio, eu não perco um cliente quando o cliente fala eu não vou, né? Eu cobro uma taxa extra, porque já que eu tenho um custo fixo aqui e eu vou estar me deslocando, eu vou na casa do cliente. Eu não levo puff, eu não tenho puff pequeno, eu não levo apoiadores, coisas de fundo. Eu faço na cama da mãe, né, na cama do casal, apoio os meus cobertores lá na cabeceira da cama e faço a fotografia, porque
90% dos quartos dos pais são quartos que têm a janela lateral, que me servem muito bem. Então, isso que eu quero dizer. Enquanto a gente vai trabalhando naquilo que a gente tem, e à medida do possível a gente vai procurando o ideal dos ideais, tá? Então, assim, falando aqui do puff, aí eu vou mantendo. Como que eu trabalho? Se eu tô do bebezinho e eu não tenho uma assistente como o médico tem, né, a instrumentadora, e fala, bisturi, não sei o que, eu não tenho uma assistente para ir me dando as coisas na mão, eu trabalho com tudo pertinho de mim. Então, quando eu vou começar uma sessão, eu coloco todas as coisinhas que eu vou usar como apoio ou como para modelar aqui a parte que eu vou usar no que fica embaixo das mantas. Aí, aquela coisa, né? A gente tem as mantas, tem a manta primeiro, a de baixo, que é só para deixar tudo alinhadinho, e depois aquelas mantas que a gente coloca por cima, que são os nossos fundos fotográficos. Quando eu começo uma sessão, uma coisa bem bonitinha que eu queria falar, a gente vai dar um giro aqui, e eu queria mostrar essa área aqui, ó. Aqui é a área onde a mãe vai chegar, né? É o trocador, a gente vai trocar a roupinha, ver se precisa trocar fralda, essas coisas todas, mas eu sempre tenho um carinho de ter aqui o nome do bebê, né? Então, bem-vinda, Manuela. Então, assim, tenho alguns, são pequenos detalhes que me servem para duas coisas. Primeiro, a minha primeira fotografia que eu faço na minha câmera, quando ninguém nem chegou, é uma foto dessa claquete aqui. Ela me serve como claquete. Para que porque assim, a ideia é o quê? Você vai fotografar, você vai chegar em casa, ou se você está aqui no próprio estúdio, você vai passar já as fotos que você fez do seu cartão para o seu computador. Mas se você não teve tempo, aconteceu alguma coisa, e depois no outro dia você fez outra coisa, dá um medo de trocar quem é o nenê, porque num primeiro momento todo mundo lembra quem é o nenê, quem é a mãe, quem não sei o quê. Chega uma hora que você não sabe mais. Então você ter uma claquete te lembrando quem é aquele nenê que você fotografou é bem legal, mas principalmente quando você tem isso e a mãe chega e ela põe o bebezinho dela aqui para trocar e ela vê isso, ela se sente muito especial. Não teve uma mãe que não fosse, olha, né? Ela mostra para o marido e fala, olha que bonitinho. Quero que vocês se lembrem da nossa importância como fotógrafo newborn. A maioria delas é a primeira vez que saiu de casa. Quer sentar? Pode dizer? A primeira vez que ela saiu de casa sem ser o pediatra tá vindo aqui no seu estúdio, né? Então, assim, quanto mais carinho você puder dar para essa mãe, melhor porque ela vai se sentir especial, porque ela é mamãe, e assim, é muito natural. Uma coisa que é legal sempre falar, eu gosto de deixar essas canjinhas para todo mundo, é muito natural. A mulher estava gestante, fez as fotos, ela era a princesa, a rainha, o centro das atenções. Quando o bebê nasce, ela deixa de ser tudo isso para todo mundo, para todo mundo. Ninguém mais paparica a mãe, né? Ninguém fala nada, é tudo nenê, o que é muito orgulho. A Mi sabe disso porque ela é mamãe e ela sabe disso, é um orgulho grande. Só que é da noite pro dia que isso acontece. E a gente precisa paparicar essa mãe, a gente precisa dar carinho para ela. Essa mãe tá sem dormir, essa mãe tá com 1000 hormônios afetando o humor dela. Essa mãe acabou de chegar ansiosa no seu estúdio, se for em São Paulo, chegou atrasada por causa do trânsito. Então, na hora que ela passa por essa porta que vocês viram, que tem um passarinho, que já vai ter uma música tocando bem de levezinho, bem suave, ela vai trocar a energia, e a energia que ela vai sentir é a que eu estiver dando. Então, antes de começar uma sessão, a primeira coisa que eu faço aqui no meu estúdio é uma breve meditação, bem rapidinha, para que eu entre numa frequência bem calma, bem tranquila, bem amorosa e carinhosa, para passar isso para a mãe. E aí a gente vai, porque ela vai chegar... Você faz em qualquer estúdio, né? Independente do tamanho do estúdio. Qualquer estúdio, grande, pequeno, na casa da pessoa, aliás, no elevador do prédio, quando você estiver indo para casa do apartamento da pessoa, já faz lá a tua meditação, porque é você, fotógrafo, que vai
comandar sim a sessão. A gente vive dizendo, e eu digo nos meus posts e nos meus e-mails para a mãe, respondendo, que eu falo assim, o bebê manda em mim, né? O bebê vai dormir e ele que vai mudar, ele que vai dar um timing. Mas isso é só para ela se sentir à vontade. Sou eu, fotógrafa, que tenho que comandar. Sou eu que tenho que falar para o bebê, fica tranquilo, aqui você é bem-vindo, a gente não vai passar do seu limite, a gente não vai deixar você com fome, a gente não vai deixar você com cocô na fralda, né? É o meu pensamento ali para o bebê. E é a gente que está comandando. Então, quando a gente entra aqui, a primeira coisa que ela faz é tirar o bebê do carrinho lá, né? E aí a gente coloca aqui para se trocar, ela vai ver que tem um carinho aqui para ela, a gente vai se trocar, vai se trocando. A gente vai trocar o bebê, ver se ele precisa trocar a fralda, mas bem devagarzinho. Eu vou fechar aqui agora, tá vindo. Desculpa aí, eu me fechei a porta, que tá uma barulheira lá que eu tenho. A gente vai trocar o bebê e a gente vai dar um pouquinho de mamar. Então eu tenho um espaço para ela dar de mamar, tá? Então assim, normalmente tem o puffzinho do lado, que eu não pus agora, onde ela coloca, né? Ela coloca as sacolas, as coisas dela, e ela senta aqui para dar de mamar, põe essa almofada. E aí a gente vai começar a conversar. Ela vai me falar como foi a noite do bebê, se foi de manhã, do ensaio, se foi de dia. Eu vou perguntando as coisas para ela, mas o meu tom de voz vai ser baixo, o meu tom de voz vai ser calmo, o meu tom de voz já vai estar falando o ritmo da sessão. Aqui eu tô tentando falar bem rápido, porque quanto mais rápido eu falar, mais conteúdo eu coloco para vocês, tá bom? Então, então assim, aqui ela já vai estar vendo que eu tô trazendo tranquilidade para ela. E o importante é ela ter, em qualquer estúdio, não precisa... eu acho que é muito legal ter a cadeira de amamentação, tá? É um investimento que vocês têm que ter no seu estúdio, e é legal ter um trocador, né? Se você não tem a cadeira de amamentação, tenha um lugar confortável, porque o bebê vai precisar mamar ao longo da sessão, e isso é mais do que básico falar, mas nunca é demais. E aí cada fotógrafo tem um estilo, né? Eu tenho o meu próprio estilo, no sentido de que as minhas fotografias, elas têm um enquadramento bem fechado, né? E eu tenho que ver a hora de vez em quando, que a gente passa do limite. Ó, mais um pouquinho, são 3, mais 5 minutinhos. Eu tenho um estilo que é bem fechado, então quando eu monto esse espaço, para mim tá ótimo, porque eu não preciso de enquadramentos grandes. E uma coisa que eu gosto de montar, dentro do meu próprio estilo, gente, essas fotos que a gente faz, desculpa, na gamelinha, né? E que a gente faz com a perspectiva vindo de cima. O que eu gosto de fazer? E aí eu vou falar algumas vivências do que eu tive. É legal a Milena estar bem aí onde ela tá sentada na cadeira onde a mãe fica. Então, eu gosto que vocês entendam uma coisa, porque foi muito maluco no começo, quando eu comecei a fotografar. Eu tenho aqui este fundo, são aqueles fundos de tecido, que todo mundo tem ou busca ter, só que ao invés de colocar eles no chão, eu coloquei eles numa... vocês podem colocar numa madeirinha de compensado, na verdade eles estão aqui num papelãozinho, tá? Hoje, na verdade eu tive um problema de umidade aqui, eles acabaram ficando ondulados, então no compensado funciona melhor. Então o que eu faço? Eu montei os fundos, ao invés de eu colocar eles com peso, com fita crepe ou sei lá o que no chão, eu montei eles nessa basezinha, que no meu caso é deste tamanho. Sugiro que se você vai fazer, faça um pouquinho maior. Por que no meu caso é desse tamanho? Porque eu tenho enquadramentos bem fechados, então eu não preciso de fundos maiores.
mas a maioria das pessoas tem os enquadramentos um pouquinho mais aberto, o fundo já é maior mesmo, aproveita que ele é maior e faz uma base de compensado, alguma outra forma fuano, alguma coisa que seja durinha e que você possa colocar esse fundo. E aí eu coloco um em cima do outro. Mesma técnica das mantas no puff. Então na hora que eu usei um, eu simplesmente levanto a gamelinha, tiro o fundo, já tenho um outro fundo na mesma situação, sem precisar ficar trocando, parando a sessão para trocar, tá? E uma coisa que parece boba, mas não é, é assim, eu tenho duas janelas, duas fontes de luz, tá? Eu usava muito antes, principalmente, esta janela daqui, tá? Então, porque minha fonte de luz principal era essa, eu fotografava muito, pode ficar aí mesmo, eu fotografava muito aqui, tá? Então eu fotografava aqui, colocando o bebezinho aqui e posicionando aqui o bebezinho na gamelinha e fazendo a minha fotografia. Até que, assim, o que acontece com essa situação? Eu tô sempre de costas para a mãe, e a mãe tá vendo pouco o que eu tô fazendo, porque quase sempre eu tava cobrindo, né? Porque o meu corpo tá aqui cobrindo a situação. Um dia eu recebi uma crítica. No dia que eu recebi a crítica, receber crítica não é uma coisa legal, a gente só gosta de receber elogios, não é verdade? Mas assim, as críticas, elas, se você levar para o lado construtivo, elas sempre te ensinam e te tornam uma pessoa melhor. A crítica era de um pai que me falou que eu não estava dando atenção para aquela mãe, que eu só estava dando atenção para o bebê. Aí eu fiquei pensando, caramba, mas sim, eu estou dando atenção para o bebê, é um ensino. Aquilo que eu sempre falei, que eu tenho que dar atenção para a mãe, enfim. Então eu inverti como a fonte principal, porque eu gosto de lateral, né? Então, eu até coloco uma cortininha aqui para fechar um pouquinho. Eu uso a luz como ainda minha fonte, mas como fonte de preenchimento. Eu o meu bebê mais perto desta janela, uma fonte de luz grande. Estou assim, eu estou aqui e ao mesmo tempo a mãe está aí, aí é o seu ponto de vista aí, podendo ver o que eu estou fazendo, tá? Então, e por outro lado, não fico eu de costas e de repente numa situação que ela vai fotografar alguma coisa com o celular dela, estou eu aparecendo de costas, descabelada, aquelas coisas, né? Então assim, eu estou fotografando aqui e o principal, eu tenho tudo à mão. Então eu tenho um banquinho, mas tem hora que eu estou aqui ajoelhada e aí eu vou ter dentro, sempre que eu começo a minha sessão, e, na verdade eu já deixo as produções meio que montadinhas, e eu já deixo umas 3, 4 produções montadinhas, só que produções que se combinem, porque eu quero que forme uma... que seja fluido no álbum. Que seja fluido no álbum, que tenha uma identidade visual naquele álbum. Se torne fluido, que uma coisa vá para a outra com uma cadência natural, sem parecer um carnaval, sem parecer que é uma exposição de acessórios, sem parecer... Sabe, eu tenho vários acessórios que eu não uso na sessão, porque eu vou usar alguns que eu escolhi para aquela sessão, e para outro eu vou usar outro, e assim vai indo, né? Mas o que eu vou usar, eu já deixo tudo montadinho, então já vai estar pertinho aqui a headband que eu vou escolher, eu deixo penduradinho assim. Às vezes o bebê tem mais cabelinho, tem menos cabelinho, vai depender um pouquinho de como vai ficar mais bonitinho. Então eu tenho algumas opções de uma opção que eu sei que vai combinar aqui. Eu tenho os wraps que eu vou usar, o chapéuzinho e algumas outras coisas. Por que eu tenho algumas opções? Exatamente por conta disso, como cada um... Como eu já tenho, né, um certo número de acessórios, não tenho, vai fazendo com o que tem, mas à medida que você vai comprando, sabe quando a gente se troca, a gente põe uma roupa e fala, vou pôr essa calça com essa blusa, deixa eu ver o que eu vou pôr de acessório, esse brinco combinou, esse não. Você vai meio vendo assim na hora o que combina. Às vezes, o que é
legal, aí a dica que eu queria dar um pouco aqui, que se eu trabalhar se eu estou trabalhando aqui, no geral, vou falar só uma que parar essa live e ir para o outro. Parar no meio do caminho, tá bom? Então a gente não vai. De novo, falando aqui, ó, que como que eu trabalho? Eu, teoricamente, tenho já essa gamelinha, não pus aqui outra aladinha, não ficar tirando tudo dos meus armários para mostrar exatamente como é uma sessão, porque tudo que eu estou usando aqui também depois, antes de ir para outro bebê, eu vou lavar. Então eu não vou gastar isso. Mas eu quero que vocês imaginem que, por exemplo, eu vou só pegar algumas coisas que eu separei aqui. Mas vamos supor que eu teria aqui essa gamelinha com fundo rosa que já está tudo montadinho e eu teria aqui uma outra gamelinha já montadinha para receber o bebê aqui, tá? Então, o que que eu faço? O bebê tá dormindo, né? Eu tô sozinha. Então, o que que eu faço? Eu seguro, às vezes, na verdade, eu nem faço isso, ó. Eu trago o bebê com a gamelinha e tudo, devagarzinho, tá? Eu tiro esse meu fundo. Normalmente, às vezes, eu tiro e ponho ele embaixo mesmo, às vezes eu põe para trás, o que tiver fácil no momento. Eu coloco a outra gamelinha, esse bebê aqui pertinho de mim, trago ele aqui e coloco ele na outra gamelinha, tá? Então, é muito simples essa posição, onde praticamente essa posição uma quantidade de fotos diferentes para entregar ao pai, de forma que tenho aqui ao meu redor todos os headbands que se tanto faz eu usar eles nessa produção ou nessa, eu tenho facilidade de colocar e tirar, e aí eu vou ter essa cadência editorial do álbum, né? Vamos supor, artística que eu quero falar. Eu gosto muito de trabalhar com as cores de uma forma que elas vão produzindo uma cadência, e aí a gente tem um volume grande de fotos para dar. Eu vou me despedir daqui por enquanto para esse canal aberto que a gente tem, falando com todo mundo, e eu vou continuar falando aqui com os associados. Você precisa fazer alguma coisa aí, né, Mi? Você precisa dar uma pausa? Encerrar. Então a gente vai encerrar. Eu queria que vocês, todo mundo, ficasse completamente à vontade de mandar. Eu sei que muitas vezes não dá para ver a live agora, porque a gente está num horário que às vezes as pessoas estão trabalhando, mas quem for ver depois, enfim, manda mensagem, pode tirar dúvida comigo, com a associação. Eu queria que sempre vocês soubessem que nós somos um canal aberto para receber críticas construtivas, para receber elogios, para receber perguntas, para tirar dúvidas e para que vocês também nos deem ideias. A gente está construindo a fotografia newborn do Brasil juntas e isso é um grande prazer.